Opa, 40 minutos é pouca coisa, hein? Impressionante. O pessoal está mais rápido agora. Bom, então, com relação ao que a gente estava falando, a gente está fazendo balanço, demonstração de resultados bastante simples, e aí depois é que eu estou transformando esses lançamentos em demonstração de valor agregado. Tá? Deixa eu só mais alguns aí. Falta 3, vamos ver. Deixa eu buscar a apresentação. Então, o que está acontecendo aqui? Na realidade, eu estou pegando esses... Deixa eu só pegar o botão. Estou pegando esses lançamentos que foram colocados aqui. Aqui está basicamente aberto aqui tudo que é imposto incidente sobre cada uma das atividades. E estou colocando aqui na minha demonstração de resultados. Tá? E aí, consolidando meu balanço depois dessas informações. Até aqui, tudo bem? Bom, e aí como é que fica? Fala. Tranquilo, professor, até agora. Tá bom, tranquilo. Então, aqui, como é que eu faço para essa empresa comercial? A estruturação da demonstração de valor adicionado. Então, as receitas de vendas de mercadorias foram só de 5.650, porque eu tive uma parte de devolução, tá? Também. Depois eu tenho resultados não operacionais. Aí eu tenho aqui outros custos dos produtos vendidos. Eu tenho energia 150. Aí eu tenho depreciação, não tem nada disso aqui. E valor adicionado produzido pela entidade, 3.700. E aí os pagamentos que eu estou fazendo. Pagamento de salários, funcionários e impostos, dos quais federais e estaduais. E, por fim, aqui não tem incentivo, não tem juros sobre capital, não tem absolutamente nada. Tem meu lucro líquido aqui final. Tá? Aqui é a compra da matéria-prima menos os 200 da devolução, que era R$2.000 a compra dos produtos, menos R$200 que foi a devolução da mercadoria, né, que voltou aqui para cima. Então, fica aí o valor de 1.800. Tá? Então, essa é a ideia de uma demonstração de valor adicionado de uma empresa. Tá? Para mostrar para vocês como isso funciona e a importância que eu posso dar numa demonstração dessas, justamente se eu quiser enfatizar, né, principalmente aí que logo na mudança do governo todo mundo estava falando, não, para equacionar o Brasil precisa aumentar a carga tributária, e aí eu tenho todos os argumentos do mundo como empresário para mostrar para eles, olha, da minha receita,
depois que eu pago os meus insumos, depois que eu pago o CMV praticamente da empresa, que é a energia e os custos, me sobra o quê? Me sobra dinheiro suficiente para pagar os salários, que representa ser 20%, 30% da folha, e eu tenho alguma coisa como, aqui entre impostos estaduais e federais, eu estou com um total quase de 40% de imposto. 30, 40, 42%, quase 43% de impostos. Então, aumentar a carga tributária é matar a empresa, né? Por isso que muitas vezes, né, o que vai acontecer, inclusive, que a gente vai ver agora com a retomada da economia, com a abertura da economia, a gente vai perceber que muitas empresas, mas muitas pequenas e médias empresas vão fechar, e já estão fechando, né? Elas não têm condições de sobreviver, dinheiro, financiamento que elas precisam para se manter ativas não está chegando lá na ponta, e o governo vai continuar cobrando os impostos, vai continuar cobrando tudo, né? Então, basicamente, é isso aí que acaba matando aqui o Brasil, né? O excesso de impostos, taxas e contribuições e tudo isso em cascata, né? Se vocês lembram, eu não sei se vocês acompanharam um pouquinho em 2008, quando deu a crise internacional do subprime, a primeira coisa que o Obama fez é o seguinte: meu amigo, se você contratar uma ou duas pessoas, eu reduzo a tua carga tributária em 30%. Então, o que ele fez? Ele reduziu o imposto para as pessoas contratarem, né? Contratarem mais funcionários, para justamente evitar uma recessão muito profunda. Tanto que eles saíram super rápido dessa confusão de 2008. Em 2009, tudo já estava funcionando praticamente nos mesmos níveis. E é o que se espera agora também, agora do governo Trump, a hora que for retomada a economia, ele já reduziu bastante a carga tributária sobre as empresas, sobre as pessoas também, a classe média, média alta, né? E ele está distribuindo a rodo também dinheiro lá para as pessoas mais pobres, né? Elas têm, durante 6 meses, eu acho que $2.000 por mês que elas estão recebendo, né? Tudo isso por $1.600 para se manter. Então, o governo está fazendo de tudo para a economia não parar, né, e ter uma retomada bastante rápida. Então, isso aqui é um bom argumento para conversar com o governo, quando a gente precisa conversar com o governo. Então, era isso que eu queria comentar com vocês hoje sobre essa demonstração. Tá? E agora, aberto a perguntas, respostas, colocações, dúvidas, e vamos ver o que mais a gente pode estar ajudando vocês. Professora, Sim. essa porcentagem a gente sempre vai colocar a partir da distribuição do valor adicionado? Isso, que eu quero saber do total que eu tenho para distribuir, onde é que está indo esse dinheiro. E aí, quando eu olho que 41% vai para o governo, e aí é ruim. Aí é ruim. E aí, 41% para o governo. Professora, por exemplo, nos tributos, eu não posso colocar tipo a porcentagem de 1.559. Peraí. Peraí, tu está longe do microfone, eu não estou te ouvindo. Fala mais perto. Desculpa. Por exemplo, tenho 1.559, que é tributos. Sim. Eu nunca posso colocar o valor desses, a porcentagem dele. E sim, por exemplo, no caso daí, federais e estaduais. Na verdade, eu fiz uma soma aqui, entendeu? Mas eu posso colocar, se eu quiser, eu posso colocar aqui. Mas como eu estou destacando entre federais, estaduais, pode até ter municipais ou até os incentivos fiscais, entendeu? Eu vou destacar o que é importante.
Então, no caso, digamos assim, ao invés de eu colocar de cada tributo, eu colocar do total de todos os tributos, vai estar certo, do mesmo jeito? Vai estar certo. Agora eu vou te perguntar o seguinte. Quando tu vai negociar com o governo algum incentivo fiscal para a tua empresa, como é que tu vai mostrar para ele? Ó, governo, eu pago 41% de imposto. Aí o cara vai perguntar para você, quanto que tu paga para mim? Por isso que é importante você destacar quanto que você está pagando para cada um. Isso aqui é governo federal, isso aqui é governo do estado de São Paulo. Tá? Para ele enxergar o quanto ele está impactando no teu negócio. Entendeu? Então tá ok. Obrigada. Tá? Fica bem mais fácil quando você destaca essas percentagens, você convencer o teu interlocutor. Então, por exemplo, aqui, encargos e salários. Vamos supor aqui que aqui seja bilhões de reais. Uma Petrobras que tinha uma folha de pagamento super inchada e etc. E tal. Quando tu olha lá a demonstração de valor adicionado da Petrobras e que tu olha assim, ó, 60% é salário mais encargos, e ainda, digo mais, porque fora salário mais encargos, tinha ainda, são bilhões, até no início do ano agora, o Petrobras destinou mais 2 bilhões para o fundo de pensão da Petros, que estava quebrado. Né? Então, você olha aquele negócio, quando que essa empresa, eu falo como acionista, né? Se eu fosse acionista da Petrobras, eu falo com a empresa dizendo assim, ela gasta do que ela consegue gerar de valor, 60% com funcionários, para o bem-estar do funcionário, fundo de pensão do funcionário. Aí depois outros 30% vão para o governo federal. E sobrou 20%. Só que ela tem que fazer investimentos. Então não sobrou 20%. Sabe quando que eu vou receber dividendos dessa empresa? Nunca. Por isso que para mim é importante eu olhar efetivamente o quanto essa empresa, né, como é que ela está distribuindo o valor gerado. Porque a Petrobras é uma empresa que gera muito valor. Né? Se você pegar o fluxo de caixa dela, ela e a Vale do Rio Doce, é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Mas só que ela investe um monte e está muito endividada também. A Petrobras ainda está muito endividada. Já foi bem pior, mas ainda está aí com seus 70 bilhões de dólares, eu acho, de dívida. Mas está sob controle isso. Então, é uma coisa importante. A gente está olhando, né, como é que o valor gerado por essas empresas está sendo distribuído, né, entre os stakeholders da empresa. Bem por aí. Dúvidas? No caso, embaixo tá financiadores, aluguéis. Nesse caso, dessa demonstração, é porque é do proprietário, não é alugado, correto? O imóvel. É isso, exatamente. Agora, se eu tivesse empréstimos em banco, aluguéis, ou operações de leasing, eu ia estar lançando tudo aqui nos financiadores, tá? Agiotas, que eu estou contratando, trocando figurinha, né, vendendo duplicata para agiota, né? Desculpa, não é agiota. Não, fugiu o nome dessa empresa agora. Factoring, empresa de factoring. Né? O factoring é um agiota disfarçado, né? Autorizado pelo Banco Central. Se bem que agora eles estão com taxas super competitivas. Mas é uma empresa que está comprando a tua dívida, está comprando tuas duplicatas, ou está comprando cheques que você recebeu na tua loja, né? E está descontando para você a uma taxa de juros. Está te emprestando dinheiro a juros em princípio, mais salgados. E se a empresa é maior, ela já consegue ser bem competitiva com alguns bancos. Entendeu? Obrigada. Por nada.
Mais alguma dúvida? É só uma coisinha. Por exemplo, essas empresas do iFood, Rap, É prestadora de Uber. serviço. São prestadoras de Ah, serviço, tá. tá? É esse tipo de modelo. É venda de produto, quer dizer, eles cobram uma taxa de 30% sobre a mercadoria que você comprou, entendeu? É uma comissão. É isso que ele ganha. Ah, então tá bom. Obrigada. Agora eu entendi. É mais ou menos assim. Mais alguma dúvida? Bom, vamos lá fazer as considerações finais. Bom, em princípio, vocês ficaram de me entregar uma demonstração do patrimônio líquido, né? Demonstração da mutação do patrimônio líquido. Os dois exercícios que a gente conversou nos primeiros minutos aí da nossa aula de hoje. Vou aguardar até amanhã. Tá? Qual é o dia que vocês não têm aula? Que é EAD, é sexta-feira? Isso. Tá. Professora, mas eu acho que não vai ser sexta, não, porque parece que sexta vai ter a primeira aula do nosso, acho que é direito tributário, com o Alex. A gente não sabe até agora, ninguém falou nada, mas a princípio foi marcado para sexta-feira. Primeira aula de direito tributário? Primeira aula, a senhora acredita? Por que isso? A gente ficou pedindo para abrir, porque era uma aula EAD, e a gente ficou pedindo para abrir essa aula todo o semestre. Quando foi no começo da semana, falaram que era para a gente fazer um grupo de WhatsApp, porque eles iam dar a matéria. E a gente, assim, a gente já estava imaginando que seria jogado para semestre que vem, né? Mas pelo jeito não vai ser, não. Então, tá bastante desorganizado. Por exemplo, eu estou com alguns alunos que estão em DP, né? Ficaram em DP que eu estou orientando. Eu não sei se tem alguém do grupo de vocês, eu acho que não, né? Mais o pessoal de administração. E eles soltaram a lista faz 2 semanas. Isso é, de 15 de maio a 30 de junho, eu tenho que dar todo o conteúdo, praticamente, as coisas mais importantes do conteúdo das disciplinas, aplicar, fazer trabalhos, aplicar uma prova, alguma coisa assim, para dar uma nota para os caras até o final do mês. Então, assim, eu tenho até dó do aluno, porque esse daí vai sofrer. Né? Então, professora, tinha uma menina da nossa sala que eu não lembro qual é a matéria que ela estava fazendo e pedindo, desde o começo do semestre, ela estava pedindo para abrir a matéria. Eles abriram na semana passada, ela vai trancar, porque ela falou que não tem condições dela fazer a matéria do semestre. Ela falou que vai trancar, porque mandaram para ela semana passada, para fechar já agora. Como que faz? Aí ela vai trancar, falou que vai sair, porque não dá para correr atrás disso agora, e inclusive ela disse que até o Rogério falou para ela que se ela não fizesse, ela ia ficar de DP. Ela falou, então eu vou trancar, porque eu vou pagar uma matéria de novo. Assim, complicado. Sobre a matéria de direito, nem o Rogério ainda sabe como que vai ser. Ele pediu para fazer o grupo para o professor Alex tentar explicar, e não sabe se essa matéria vai ser aplicada toda agora e nem como vai ocorrer, entendeu? Todos os alunos do quarto e quinto semestre refutaram ele no grupo dos líderes, porque ninguém estava concordando com isso, está tão em cima. Aí ele falou que isso era um problema da mantenedora, que abriu agora essa situação. Já fazia tempo que eles estavam falando sobre essa matéria, mas
Pelo que eu vi, vai começar agora e não se sabe se... Porque muitos alunos falaram, né? Eu vou pagar uma matéria inteira e vou ter 2 aulas. E como que eu vou aprender direito tributário em 2 aulas? Nossa, poxa, direito tributário é impossível, é Aí super ele falou complicado. que não sabe como que vai fazer ainda. Bom, então, vou fazer o seguinte. Vocês têm que me entregar, eu vou aceitar, eu acho que até, eu tinha falado para vocês até dia 8, né? Tanto a parte do trabalho, né? E a parte do exercício. Quer dizer, o exercício eu acho que já está mais encaminhado. O trabalho eu posso, como vocês ainda têm que me fazer o fluxo de caixa, aqueles 2 exercícios de fluxo de caixa, e eu tenho conteúdo novo a dar na segunda-feira, então vou deixar o trabalho, o final do trabalho. E aí, qual é a ideia? Os balanços, as demonstrações, os índices de... Tudo isso eu vou botar no e-mail junto com os links, tá? Dos vídeos de hoje. Os balanços, demonstração de resultados, a análise horizontal vertical, os índices, os comentários que vocês já fizeram com os comentários que eu fiz para melhorar da primeira análise de vocês, tá? Alguns que só fizeram análise horizontal e vertical, aí vai fazer análise de rentabilidade, de endividamento, de estrutura de capital, tá? E fazer DIPOM e análise, o termômetro de insolvência. E fazer um comentário sobre isso. Se quiser aprimorar, por exemplo, no caso da Forjas Caldas, lá que eles já me mandaram, eu pedi para eles analisarem que a empresa está com patrimônio negativo, mas ela está com, se você olhar o resultado contábil, eu acho que só no segundo semestre do ano passado que ela começou a dar resultado contábil positivo, mas ela está gerando caixa. Então, também mostrar um pouquinho não a demonstração do fluxo de caixa, mas a capacidade da empresa de gerar caixa, né, para justamente mostrar a situação dela. No caso, a Ana Cleide está aí, por exemplo, eu sei que a STT, ela tem lá o seu resultado contábil, tem uma capacidade de gerar caixa e ela distribui a cada 3 meses 110, 115, 120% do resultado contábil para os sócios, os acionistas, a título de dividendos. Tá? Então, assim, para mostrar que a saúde financeira da empresa está boa. Né? Então, o caixa é uma coisa para complementar o comentário de vocês nesse sentido. Tá? É só para enfatizar um pouco mais. Aí, se quiserem, também podem dar uma olhada na demonstração de valor adicionado e mostrar lá, olha, a minha empresa, né, contribui com X%. Né? Aí é mais para já concluir, mostrando que vocês fizeram um apanhado geral da empresa sobre, por exemplo, olha, a empresa ela destina o valor adicionado X% para pagamento de salários em cargos de funcionários, Y para impostos e Z para os sócios e acionistas. Tá? Aí tu mostra lá essa variação. Todas essas publicações vocês têm. Tá? Isso está no site da empresa. Tá? Nos dados lá da CVM, que ela manda para a CVM é obrigatório. Tá? É complementar. Então, vocês teriam. Então, mais ou menos esse seria um trabalho bonito, bem concluído, com todas as análises, com tudo que a gente viu dentro do semestre. Tá? O meu conteúdo com vocês aqui encerrou. Então, o que a gente pode fazer é vocês estarem trabalhando no fechamento aí desse trabalho, tentar me apresentar isso lá pelo dia 10 de junho, se possível, tá? E aí eu fico mais para tirar dúvidas de um ou outro no Zoom que eu vou estar disponibilizando lá, o link que eu vou estar disponibilizando para vocês. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, estamos abertos.
É final, reta final, moçada. Vamos lá. Não quero atrapalhar vocês, quero ajudar, mas eu também preciso que vocês não me entreguem isso no dia 30 de junho, porque o sistema já vai estar fechado para lançar a nota. Eu só preciso de um tempinho para ler o que vocês escreveram para mim. Beleza? Professora, dessa matéria que a senhora passou hoje, vai ter algum exercício? E caso tenha, teria como a senhora abrir para explicar para a gente, mais ou menos, o exercício, por favor? Eu não estava pensando em passar exercício para vocês valendo nota. Eu posso até passar um exercício. Posso, não tem problema. Mas eu não queria, para mim, passar exercício valendo nota não era muito interessante. Me parece que vocês vão ainda ver essas demonstrações em contabilidade avançada 1 e 2, tá? Tudo isso vocês vão ver lá ainda, tá? Mas eu posso ver um exercício para passar para vocês, sim. Mas aí seria só para treinamento, no caso, digamos assim. Sim, se você Para quiser. fixação. Obrigada. Tá? Professora, o exercício dos índices das nossas empresas é para entregar até quando? Então, se vocês conseguirem fazer isso até quarta-feira da semana que vem, eu fico super contente. Tá? Eu vou estar colocando isso como data, porque, por exemplo, o que eu percebo? Eu só recebi tem o Diego que me encaminhou também, e tem o pessoal, o William, que é da Forjas Taurus, e a Ana Cleide também me apresentou um balanço, uma demonstração de resultados, e uns índices ali, mas eu não tenho o conteúdo completo, entendeu? Então, esses pingados mais atrapalham do que ajudam. Então, eu queria que vocês formatassem o texto todo e depois me encaminhassem de uma vez só, balanço, demonstração, todos os indicadores calculados, uma avaliação ali da geração de caixa, do fluxo de caixa da empresa, e olhar, né, qual é o destino aí do valor adicionado da empresa, para ser um pequeno parágrafo, um pequeno comentário, entendeu? Só para fechar o resultado. Se possível, até dia 10, que é quarta-feira que vem. Então, eu teria mais uma semana para fazer isso. E o meu exercício sobre demonstração da mutação do patrimônio líquido, eu queria ver o quanto antes vocês conseguissem me encaminhar também. Né? A Mônica eu vi que veio hoje, o Diego também veio hoje, a Ana Cleide já mandou. Mas eu tenho, são 40 alunos em sala, tem um monte de gente que ainda não fez nada. Dúvidas, sugestões? Mônica, você que é a representante da sala, ou a que está organizando os e-mails, o que vocês acham de estarem me enviando até o final da semana a demonstração de votação de patrimônio, até sexta-feira, e até quarta-feira que vem, pelo menos, o grosso do projeto do trabalho. Tá? O que significa? Eu tenho que lançar a nota de vocês até dia 25. Eu teria uma semana para... uma semana e meia, 2 semanas para corrigir. Pode ser. Eu posso deixar até dia 12 de junho, então. Que a gente não pode nem dar sugestão, né, professor? Porque praticamente acabou o semestre, né? Os dias estão voando, o tempo está voando, então não tem nem como a gente adiar isso, né? O professor falou que no máximo, o professor Fabrício, no máximo o Inter é para encaminhar para ele até o dia 22, se eu não me engano. É segunda-feira, é dia 21 ou 22. Isso. O máximo. Passou disso, ele não vai aceitar mais nenhum. Então, e além disso, tem um monte de... Eu sei que tem 2 ou 3 grupos aí, o próprio William, eu falei para ele que tinha tudo para fazer no projeto Inter, tem um outro grupo também de orçamento, que praticamente só fez aquela pesquisa,
de 5 artigos, deu resumida e não fez nada. Então, assim, quanto antes vocês liberarem, né, já que é em grupo esse trabalho, quanto antes vocês liberarem esse trabalho, sobra mais tempo para vocês trabalharem juntos em coisas que estão valendo mais nota, inclusive, né? Que é de 0 a 10 o projeto Inter. Então, tem que colocar as prioridades. Então, assim, se conseguirem me entregar dia 10 ou até dia 10, no mais tardar dia 12, né, vocês ainda têm uma semana para trabalhar só no projeto Inter. Entendeu? Essa é a ideia. E aí eu dou até o final dessa semana, até dia 5 agora, de junho, para estar me entregando a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Posso até mandar um exercício sobre demonstração de valor adicionado. Só que eu acho que aí eu estou acumulando, vocês estão acumulando mais atividades e não vou conseguir fazer nada direito, entendeu? Eu concordo, professora. A gente está, final de semestre está bem corrido. Todos os professores estão passando atividades, né, para fechar o semestre. E pelo menos para mim, né? E eu acredito que para os demais também, com esse negócio de trabalhar home office, a gente acaba aqui trabalhando mais do que no escritório, porque eles não pensam, tipo, pelo menos meus chefes, né, pensam assim, tá em casa, não precisa pegar ônibus nem nada, tem mais tempo para trabalhar. Eu sei, o pior é que é bem assim. Você trabalha o dobro. O teu ganho de produtividade é brutal. Eu tenho uma amiga que trabalha na Alpargatas e agora é home office mesmo, mas antes mesmo do home office, já no final do ano passado, ela já tinha que ficar no mínimo um dia da semana em casa. E ela falava assim, olha, o que eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde no escritório, agora é das 8 da manhã até 1h, 2h da manhã em casa. Porque a mercadoria tem que estar em tal lugar no dia seguinte ou daqui 2 dias e eu tenho que fazer de tudo para o negócio chegar lá. Então, tem que trabalhar, tem que contratar, tem que fazer orçamento, tem que fazer um monte de coisa. E acaba acumulando muito mais porque você não... Né, você está com muito mais responsabilidade, né? E prazo. Responsabilidade e prazo. Esse que é o negócio. Em todos os sentidos. Mas posso mandar um e-mail com essas datas? Sim, pode mandar. É bom que a gente pelo menos tem uma base, né? Porque quando a gente tem uma data para entregar, a gente acaba se cobrando mais, né, para fazer aquela atividade. Sim, com certeza. Tá. Então, eu vou definir. Até 5 de junho, a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Até dia 10 de junho, a parte final da empresa que vocês estão analisando da Bolsa de Valores. Vou destacar que seria interessante analisar o fluxo de caixa da empresa, seria interessante analisar a demonstração de valor adicionado do exercício dessa empresa, né? Destacando o quanto que é destinado a funcionários, a impostos, a financiamentos bancários e aos acionistas. Tá? Aí vocês conseguem entender direitinho como funciona a mecânica. E aí, eu acho que a Paloma, né, que tinha pedido o exercício, eu acho que eu vou pular essa fase do exercício, porque vocês têm muita coisa para fazer, e não só minha, de outros professores. E eu ainda, na disciplina de segunda-feira, eu vou estar mandando mais exercícios para vocês. Tá? Então, assim... Professora, Sim? uma dúvida. A que você citou agora, a atividade de observar a empresa na Bolsa de Valores, é referente àquela atividade que no início do semestre a senhora passou, que era em dupla? Essa mesmo, que não é em dupla, era em grupo. Né? Alguns fizeram Era dupla. Em trio. Em trio foi em dupla, no meu caso. Ser. Isso mesmo. Mas teve trio e também. A gente vai ter que retomar para finalizar, no caso, a análise. Exatamente isso. Ok. Tá? Considerando todas essas etapas, todos os índices, mais DIPOM, mais insolvência, mais fluxo de caixa e mais o destino da distribuição do valor adicionado gerado pela empresa. Tá? Mas isso eu ponho no e-mail para vocês
ficarem espertos, tá bom? Por favor. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, Sim? eu comentei a respeito da atividade, mas eu até agradeço se a senhora aliviar um pouco para a gente, porque, como as meninas falaram, está muito corrido, sabe? Todo mundo contra o tempo, tem outras matérias também, enfim, né? Sim, e a gente Aí, tem bastante coisa. Na segunda-feira a gente ainda tem todo um conteúdo que eu vou começar na segunda-feira com vocês. Não sim. tá fácil, não. Tá bom? Não, eu comentei mais pelo seguinte, porque eu pensei, pode ser que ela tenha preparado alguma coisa e depois só passe para a gente, entendeu? Assim, tipo, não consegui ter tempo, eu não lembrei de explicar. Mas nesse caso, a gente até agradece. Não, com certeza, eu entendi. Eu entendo perfeitamente bem isso daí. Mas o que vai ser interessante? Na verdade, assim, quando eu nem preparei o exercício, porque eu queria que vocês incorporassem essa demonstração de valor adicionado no trabalho que vocês vão entregar dessa empresa que vocês estão analisando na bolsa. E aí você pode justamente fazer, não precisa você aprender a montar, né? O importante é você saber analisar o destino que está sendo dado para esse dinheiro que a empresa está conseguindo gerar, se ela está conseguindo gerar, né? É isso aí que é importante, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Todos tranquilos? Podemos encerrar por hoje, nos vemos na segunda-feira? Sim. Sim, professor. Então, ok. Então, assim, boa noite, obrigada pela presença de todos. Vou estar encaminhando, então, um e-mail com as instruções. Uma boa semana, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Até segunda. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.